Querida igreja, a paz do Senhor, gratidão à diretoria da igreja, ao meu pastor Paulo Soares Oliveira, que não obstante não estar esses dias presente fisicamente entre nós, mas com certeza está assistindo o nosso culto. A minha gratidão a ele, pela confiabilidade de estarmos mais uma vez ministrando a palavra de Deus nesta casa. Louvo a Deus. Tinha uma frase na sala da biblioteca da Escola Bíblica Dominical, no nosso subsolo. Não sei de quem que é a frase, então já peço licença de quem for o autor. A frase diz assim: a herança de um povo está na sua história. E eu louvo a Deus por poder estar aqui mais uma vez nessa noite. Eu gosto muito de números, você já deve saber disso, né? E eu estava fazendo algumas contas, já passei de 2.000 cultos de doutrina aqui em Lagoinha. 8 anos na Rua dos Menezes, 10 anos no Instituto Social e Cultural Maranata, onde está ali locado, e 24 anos aqui nesse templo. Então, são mais de 2.000 cultos de ensino. E semelhantes ao pastor Alcides, dificilmente nós perdemos um. Mas todas as vezes que temos a oportunidade de falar, nós sentimos a responsabilidade, o peso, porque estamos falando a um povo seleto, estamos falando ao povo de Deus, estamos falando ao povo que merece respeito, o povo que merece, por se deslocar de tão longe para estar adorando a Deus, que Deus realmente possa estar entregando a esse povo uma mensagem do seu coração. E eu preciso, mais uma vez nesta noite, sair daqui com o meu coração confortado através da palavra de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque eu sou igreja também. Eu digo isso porque quase todas as pessoas que vêm aqui falar, o pastor Luciano falou isso semana passada, né? É melhor ouvir do que falar, né? Quando ele está sentado é muito bom. Mas quando Deus confia a gente de falar, nós temos que fazer aquilo que Deus quer que nós façamos. E eu espero em Deus que nessa noite, mais uma vez, o Espírito Santo possa estar trazendo aos nossos corações a vontade de Deus nessa casa. Nós vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Cristo, segundo escreveu o evangelista João, no capítulo de número 17. O texto fala acerca da oração sacerdotal de Jesus. E eu quero frisar dos versículos 11 ao versículo de número 17, aonde está escrito: eu já não estou no mundo, mas eles estão no mundo. Eu vou para ti, Pai Santo. Guarda em teu nome aqueles que me deste, para que sejam um, assim como nós. Estando eu com eles no mundo, guardava-os em teu nome. Tenho guardado aqueles que tu me deste, e nenhum deles se perdeu, senão o filho da perdição, para que a Escritura se cumprisse. Mas agora vou para ti, e digo isso no mundo, para que tenham a minha alegria completa em si mesmo. Dei-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. Não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Não são do mundo, como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Amém. João narra fatos da vida de Jesus, tal qual os outros evangelistas não narraram.
Não é por menos que ele é chamado de o discípulo amado, aquele que teve a oportunidade, dentro de um círculo íntimo de amizade, de consideração, de respeito, estar ladeando o Senhor Jesus Cristo durante os 3 últimos anos do seu ministério aqui na terra. Esse João, mediante essa intimidade que tinha com o Senhor, escreveu algumas particularidades da vida de Jesus, que são relevantes também na vida de um crente. E um dos maiores exemplos que Jesus deixa para nós é o exemplo de uma vida de oração. Não obstante Jesus ser o unigênito Filho do Pai, não obstante a estar em comunhão contínua com o Pai, ele teve a necessidade de orar, de buscar a Deus, principalmente nos momentos cruciantes da sua vida aqui na terra. Jesus, na sua oração, principalmente nesse capítulo de número 17, quando antecedia os momentos em que ele entregaria a sua vida à mão dos seus algozes, Jesus sente a necessidade de estar mais próximo do Pai, estar falando com o Pai daquilo que estava passando no seu íntimo, e o desejo do seu coração e a sua vontade. Não obstante a Bíblia não mencionar tantas vontades de Jesus, poucas vezes nós vemos os evangelistas falando acerca de vontades que Jesus tinha aqui na terra, mas algumas vontades de Jesus ficaram marcadas. E a principal delas é que a sua vontade era fazer a vontade do Pai que estava nos céus. Assim, ele já começa também nos ensinando que acima de qualquer coisa que nós buscarmos aqui nesta terra, acima de qualquer coisa que precisarmos aqui nesta terra, que executarmos aqui nesta terra, nós sempre estamos necessitados de buscar, primeiramente, que a vontade de Deus seja exercida sobre as nossas vidas. Não estamos aqui para cumprir aquilo que é a nossa vontade, cumprir aquilo que é o nosso propósito. Eu sempre digo isso, e disse isso esta semana por 2 vezes, quando tive a oportunidade da 15ª vez, dentro de 35 anos, tomar posse de uma congregação. Não posso olhar a minha vontade, não posso olhar o meu desejo, mas o meu desejo deva ser o desejo de fazer a vontade do meu Pai que estás nos céus. E enquanto vida nos der, e enquanto saúde nos der, nós temos que procurar exercer a vontade de Deus com excelência aqui nesta terra. Jesus teve esse princípio, Jesus teve esta meta, Jesus teve este alvo, cumprir a vontade de Deus sobre a sua vida enquanto ele aqui estava. E interessante que Jesus, nesta oração, que é chamada sacerdotal, a Bíblia, na versão atualizada, tem na sua epígrafe escrito: a oração sacerdotal de Jesus. A oração ao qual ele se coloca diante de Deus para estar intercedendo em 3 situações nesse capítulo 17. Do versículo 1 ao versículo de número 5, ele ora primeiramente por ele. Do versículo 6 ao versículo 19, ele ora em prol dos seus discípulos. Dos versículos 20 ao versículo de número 26, quando encerra o texto, ele ora por mim, ele ora por você, ele ora por nós que estamos aqui nesta noite, ele ora pela igreja futura. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E interessante que, mesmo sendo filho de Deus, Jesus começa a sua oração orando por si próprio.
Eu falei aqui de cultos de doutrina, e eu me lembro que um dia, ainda na Rua dos Menezes, pastor José do Carmo, que eu não sei se ainda é vivo, pregou nesse versículo 1 do capítulo 17, isso já deve ter seus 30 anos ou mais, e falou o culto de doutrina todinho no versículo 1, e Jesus, tendo elevado os seus olhos para o céu, disse essas coisas: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho glorifique a ti. Jesus começa a sua oração, fazendo uma oração por si próprio. Ele estava prevendo, conforme já disse aqui, o momento dele dar a sua vida por nós. E agora ele começa a buscar de Deus, porque nós precisamos, irmãos, orar em todos os tempos da nossa vida. Sempre precisamos ter um depósito de oração diante de Deus, para que quando vier o momento mau, conforme disse o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, quando vier o momento mau, nós temos como resistir a este momento mau, mas no momento mau, nós precisamos intensificar as nossas orações, para que nós possamos sair do outro lado com a vitória, tal qual Jesus saiu com a vitória do outro lado. E ele ora a Deus, numa conversa, num diálogo, porque oração é diálogo, oração não é monólogo. Muitas pessoas têm dificuldade para orar, não têm prazer em orar, não têm prazer em dobrar os seus joelhos. E aí eu volto a me lembrar que Jesus me batizou com o Espírito Santo numa terça-feira, num culto de doutrina, em meados de 83, quando eu tinha 6 meses de crente. Eu estava orando para começar o culto, aquele período que nós orávamos de 18h30 até as 19h, e Jesus me batizou com o Espírito Santo. Nós precisamos orar, irmãos, mais do que nós estamos orando, porque nós estamos orando, mas precisamos orar. E Jesus orou, teve um diálogo com Deus, falando da autoridade que o Pai havia dado a ele, no versículo de número 2, da autoridade que o Pai tinha dado a ele, para que através dele, aqueles que viessem a crer nele, pudessem receber dele o direito da vida eterna. Se existe um versículo que eu amo na Bíblia, é o capítulo 5 de João e o versículo 24, quando Jesus disse assim: na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, não entrará em condenação, mas tem a vida eterna, mas passou da morte para a vida. Crente tem hoje, crente tem agora, a partir do momento que ele levantou a mão, aceitou a Cristo como Salvador, ele tem certeza da vida eterna. E Jesus disse aqui nesse versículo de número 2, que o Pai enviou a ele, para que através dele, ele concedesse a vida eterna a todos aqueles que o Pai o daria como irmãos em Cristo. E ele diz que a vida eterna é essa: que eles conheçam a Deus como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem Deus enviou. Alguém quer aceitar o senhorio de Deus e não aceitar o senhorio de Cristo? Quer crer em Deus, mas não crê na pessoa de Jesus como Filho de Deus. Mas Jesus deixa bem claro aqui que nós precisamos submeter ao senhorio de Deus, mas reconhecer o senhorio de Cristo também sobre as nossas vidas, para termos o direito da vida eterna. E Jesus tinha uma convicção, irmãos. Jesus tinha uma convicção que nós precisamos ter como crentes.
Ele tinha convicção, o versículo 4 diz isso, que ele tinha convicção que ele estava glorificando a Deus aqui na terra. Ou parafraseando, ele estava dizendo que ele tinha convicção que a vida dele aqui na terra era para a glória do Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso, que através da sua obediência para vir aqui a este mundo, ele veio com um propósito, que Deus fosse glorificado através da sua vida. Precisamos, tal qual Jesus tinha essa convicção, precisamos ter convicção que a nossa vida aqui, em oração, em comunhão com Deus, falando com o Pai, é uma vida que glorifica a Ele, e que nós temos a certeza da vida eterna. Por gentileza, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, versículo 5, o próprio apóstolo Paulo, preocupado com a igreja do Senhor que estava em Corinto, dá uma recomendação, ou melhor, duas vezes ele fala uma vez na primeira carta e uma vez na segunda carta, recomendando a estes irmãos que eles deveriam se examinar a si mesmos. Olha lá o que diz o texto: examinai a vós mesmos, se permaneceis na fé, provai-vos a vós mesmos, ou não sabeis a vós mesmos que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Nós precisamos ter convicção que, não obstante a sermos pecadores, que não obstante a falharmos muitas vezes na presença de Deus, mas nós precisamos nos examinar, fazer um autoexame. E aí diz que é como que se joga uma moeda em uma pedra de mármore, e pelo seu sinido sabe se ela é de prata ou não. O examinar que Paulo está dizendo aí tem esse sentido. Nós precisamos saber verdadeiramente, provar a nós mesmos, ter no nosso interior a convicção que nós estamos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e que Cristo está habitando dentro de nós com liberdade. É isso que ele está falando nesse versículo. Agora, existe aquele texto que todos os meses, pelo menos uma vez no mês, nós ouvimos Paulo falando à igreja que está em Corinto, 11 e 28 da primeira carta aos Coríntios. Examine-se, pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Nós precisamos ter um autoexame da nossa vida. Jesus aqui estava orando, pedindo ao Senhor que aprovasse aqueles ao qual viessem a crer nele. Mas em primeira instância, nos 5 primeiros versículos do capítulo 17, ele tem a convicção, ele sabia que ele estava cumprindo verdadeiramente a vontade de Deus através do seu ministério terreno. Termina no versículo 5 dizendo assim: e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Veio ao mundo, se fez pecador, viveu neste mundo, mas não deixou que este mundo viesse a contaminá-lo. E diz a Bíblia que de todos os seres humanos que estiveram aqui na terra, porque ele veio humanamente, ele foi o único que não conheceu o pecado. Ele foi o único que conseguiu guardar a sua vida diante de um Deus todo-poderoso e cumpriu cabalmente o plano da salvação na sua pessoa. Paulo sabia que a igreja que estava em Corinto tinha muitas dificuldades por causa da situação, da localidade onde aquela igreja foi levantada.
A idolatria imperava em Corinto. Afrodite, a deusa da sexualidade, era a deusa dos coríntios. Mas agora os coríntios que haviam se convertido deveriam ter convicção que o pecado que existia na cidade de Corinto jamais não dominava as suas vidas, tal qual não dominou a vida de Cristo quando no seu ministério aqui na terra. E é a primeira convicção, é a primeira parte da oração de Jesus. Na segunda parte da sua oração, dos versículos 6 ao versículo de número 19, Jesus faz a Deus um pedido, que é um sentimento que deva ser inerente à vida da igreja. Nós, como igreja, precisamos ter o sentimento de unidade. Precisamos ter unidade, não estou falando de união, porque aqui tem muitas pessoas, e pode-se dizer que estamos unidos, mas será que nós estamos em unidade? Será que nós estamos no mesmo pensamento? Será que nós estamos na mesma convicção? Será que nós estamos lutando todos para ir para o mesmo lugar e levar alguém para o lugar aonde nós almejávamos ir? Era isso que Jesus queria que a igreja vivesse aqui na terra naqueles dias. E por isso ele estava orando ao Pai por aquela igreja daqueles dias, para que aquela igreja pudesse viver uma vida em unidade. No versículo de número 11 do texto, em apreço, ele disse assim: já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, ao passo que eu vou para junto de ti. Pai Santo, guarda-os em teu nome que me destes, para que eles sejam um, assim como nós. Pensa na concordância que havia entre Cristo, Deus e o Espírito Santo. Concordância essa que nós vimos nas primeiras páginas da Bíblia, quando eles disseram: façamos um homem conforme a imagem e semelhança. Houve uma concordância, houve um acordo, eles concordaram entre si em fazer o homem, e Jesus está pedindo aqui que, tal qual havia esta unidade entre ele e o Pai, houvesse também essa unidade entre nós, igreja do Senhor Jesus Cristo. Eu falei aqui da minha alegria, do meu prazer, do privilégio que eu sinto de ser membro desta igreja, de ser membro da Assembleia de Deus Campo de Lagoinha, em fazer parte dessa história. Mas eu não quero só ser membro da Assembleia de Deus de Lagoinha, eu quero ter uma comunhão com você como irmão em Cristo, como alguém que quer ir morar um dia nas mansões celestiais com o Senhor Jesus Cristo. E esta é a oração que ele fazia ao Pai. Nenhum daqueles que o Pai deu a ele se perdeu, a não ser o filho da perdição. Saudosa memória, pastor Anselmo Silvestre sempre mencionava que Jesus escolheu 12 e que dentre os 12 havia um traidor, e sempre afirmava que sempre no grupo de 12 sempre vai ter um. E se nós formos multiplicar, vocês já sabem o que vai dar. Mas a nossa oração é para que nós estejamos vivendo em unidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo 10: ora, todas as coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas, e neles eu sou glorificado. Esse sentimento das coisas de Cristo ser de Deus ser de Cristo, era um sentimento que estava ligado, intrínseco à igreja primitiva,
Por isso a igreja primitiva teve um êxito tão grande nos seus primeiros dias, porque era esse sentimento. Eles compartilhavam, eles dividiam aquilo que eles tinham entre si, e nada faltava entre eles, porque eles viviam em unidade, e é o que nós precisamos buscar entre nós. Uma porção igual a todos, da melhor maneira possível. O desejo de Cristo nesta oração, dos versículos 10 ao versículo 19, 6 a 19, melhor dizendo, era que, assim como ele tinha um grande desejo, e o desejo de Jesus, todos vocês sabem, era cumprir a vontade de Deus. E qual era a vontade de Deus? Que o maior número de almas pudessem serem salvas através do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, parafraseando, resumindo tudo, o desejo de Deus é que nós, como igreja, tenhamos o desejo de trazer sempre mais um para estar entre nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quanto mais vidas nós levarmos aos pés de Jesus, mas nós estamos provando que estamos vivendo em unidade no propósito que Deus deu para nós como igreja. Capítulo 15 de Lucas, versículo de número 29, por gentileza. Veja bem, que esse moço aí representa aqueles que não têm prazer quando uma alma se converte, quando uma alma sai dos seus caminhos tortuosos e voltam para a presença de Deus. E saindo seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Respondendo ele, disse ao pai: eis que eu te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Esse foi o sentimento que estava no coração do filho, irmão do filho pródigo, quando teve a notícia que o pródigo voltou para casa. O pai fez uma grande festa para receber o pródigo. O pai deu ao filho anel, sandálias, vestimentas, e aquele filho, ao invés de alegrar com aquele perdido, com aquele esbanjador que havia se extraviado, pelo contrário, ele entristeceu o seu coração e disse: pai, quantos anos eu te sirvo e o Senhor nunca me deste uma festa. Não havia unidade de sentimento, mas Deus quer que haja unidade de sentimento em nós, e quando um perdido voltar, nós vamos festejar junto com ele, porque Deus salvou uma alma que havia se perdido. Louvado seja o nome do Senhor. É melhor, irmãos, ver o perdido voltando e estando aqui e alegrando com ele, do que ficar duvidando da obra de Deus na vida daquele que estava perdido. E interessante que aquele moço não parou para pensar um pouquinho, porque o pai disse assim para ele: todas as coisas são tuas. Ele tinha os mesmos direitos que o filho que voltou tinha, só que teve uma coisa: ele não pediu. Outro dia eu fiz uma prova com os irmãos na aula da escola dominical sobre batismo com o Espírito Santo. E peguei meu celular e coloquei assim para eles e falei: esse celular do primeiro que vier aqui pegar. E nenhum deles levantou da cadeira, ficou tudo sentadinho. Aí eu exemplifiquei para eles: batismo com o Espírito Santo é isso, irmãos. Está aí para todo crente salvo na pessoa de Jesus Cristo. A única coisa que você tem que fazer é buscar. A única coisa que você tem que fazer é pedir, porque é um direito seu como filho. Todas as coisas do Pai são tuas, e Ele tem prazer em te dar aquilo que você buscar e pedir a Ele. Jesus disse, Lucas escreveu,
Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, também não negará o Pai Celestial, o Espírito Santo, àqueles que lhe pedirem. Assim como você tem prazer em dar ao seu filho as coisas que ele pede, está ao seu alcance lhe dar. Deus também tem prazer em dar batismo com o Espírito Santo, salvação, cura divina. Deus tem prazer em dar à sua igreja. Nas mãos da igreja existem 3 dos 9 dons espirituais: dons de fé, dom de curar, operação de maravilhas. Nos olhos da igreja está a ciência, está o discernimento e está a sabedoria. Na boca da igreja está a profecia, está a língua estranha e a interpretação de línguas. Esses 9 dons é para a igreja do Senhor Jesus Cristo, e Deus tem prazer em dar à sua igreja para boa utilização do corpo, diz a Bíblia. O que é que você quer? Como você quer que Deus te use? Peça a Deus para a glória do nome dEle, e Ele vai dar a você, porque Ele tem prazer em usar a igreja dEle aqui na terra. Louvado seja o nome do Senhor. Unidade. Quando nós estamos em unidade, conforme Jesus disse aqui, versículo 21, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo vai passar a crer mais. E é uma das estratégias que o diabo tem usado nesses últimos dias, através das redes sociais, infelizmente, trazer escândalo, trazer divisão, trazer contenda no seio da igreja, porque o diabo sabe que quanto mais for propagado isso na igreja, menos vai ser propagado a unidade e menos vai haver a ação de Deus. Mas quando houver a unidade, eles vão ver em nós a unidade e vão crer em Cristo como Salvador, porque vão ver uma igreja diferente aqui na face da terra. Jesus queria que essa unidade fosse visualizada por todos aqueles que ainda não haviam crido nele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele pediu no versículo 11 que nós sejam um como nós. Aqui, além da unidade, começa também o pedido da santificação, que foi no versículo 17 que nós lemos. Nós vimos que, como irmãos em Cristo, eu sempre me lembro do pastor Euclides Moraes Batista, que contou uma situação de uma menina que estava carregando lata d'água na cabeça, e era aquele tempo que as ruas ainda não eram asfaltadas. Eu morei aqui nessa rua Jardim de Alá quando ainda não era asfaltada. A rua dos Menezes não era asfaltada. Os postes de luz eram de madeira. E ele conta que no tempo, numa época semelhante a essa, uma menina carregava uma lata d'água na cabeça. Para quem não sabe, ali onde está o final do 1204, tinha um local onde se buscava água potável. E muitas pessoas saíam daqui para buscar água lá. E essa menina ia buscar água com a lata d'água na cabeça e um menino no colo. E aquele trabalhador que estava fazendo a instalação da rede elétrica na rua ficou indignado, porque mais de 3 vezes ele via a menina passar e voltar com a lata d'água cheia, voltava com ela vazia, mas carregando o menino no seu braço. E pela 3ª vez ele não suportou.
a sua curiosidade, chegou perto da menina e disse assim: você fica carregando esse menino para lá e para cá, por que você não coloca esse menino para andar? Ela falou assim: ele é meu irmão. Vocês não vão ficar cri, 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 não. Sabe o que ela quis dizer? Irmão, a gente carrega e não pesa. Irmão, nas dificuldades nós levamos ele no colo, nós ajudamos ele, porque nós temos unidade entre nós, e não pesa ajudar ao nosso irmão. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus queria a unidade da igreja. Versículo de número 20 ao versículo 26. Jesus fala que os seus discípulos futuros, que somos nós, ele orava por cada um de nós. Nós vimos que no versículo 12, ele já havia pedido a proteção pelos discípulos. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, que me deste, protegi-os, e nenhum deles se perdeu. Jesus foi no passado dos seus discípulos que estavam junto a ele, e é para nós hoje, que temos a sua presença espiritualmente, já não temos fisicamente qual os discípulos daqueles dias tinham, mas ele é aquele que nos protege, ele é aquele que nos garante vitória diante o ataque do nosso inimigo sobre as nossas vidas. Saudosa memória, não sou saudosista não, mas a gente vai lembrando dos fatos, né? Houve uma vez, saudosa memória, a pastora Dailton Cosme de Araújo, quantos conheceram? Foi nosso pastor aqui por algumas vezes. O seu filhinho de 8 anos arrumou uma confusão na rua e juntou mais ou menos uns 6 meninos para pegar ele. E ele perna para quem tem. Conseguiu chegar em casa, entrou, o pai dele veio correndo, o portão estava aberto. Ele correu para trás das pernas do seu pai, e atrás das pernas do seu pai ele ficou assim para os meninos: vem, vem. Aquele que tem um pai, aquele que crê no Pai Celestial, ele é protegido pelo seu Pai 24 horas por dia. Jesus orou aqui e disse que ele havia protegido os seus discípulos, e daqueles 12 nenhum se perdeu, a não ser o filho da perdição, porque ele já havia feito aquela escolha. E nós temos direito das nossas escolhas aqui na terra. E se você escolheu servir ao Senhor, pode estar certo que o Senhor ao qual você serve é o Senhor quem te protege e quem te guarda. Jesus disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus estava falando dele mesmo, porque o próprio João escreveu no capítulo 14, no versículo de número 6, Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele mesmo disse: eu sou a palavra. E agora ele diz: santifica-os na palavra, a tua palavra é a verdade. Nós fomos santificados, que significa um processo. Santidade é um estado. Nós precisamos estar em estado de santidade. Tanto é que o pronome usado quando vai se tratar daqueles que eles têm como o maior religioso e até representante de Cristo na terra, eles dizem vossa santidade, porque é um estado. Então nós precisamos estar em santidade.
mas precisamos estar buscando o processo da santificação. Você está em santidade hoje, mas amanhã você está buscando estar em santificação, porque você precisa todos os dias ser santo, e Jesus orou para que nós pudéssemos ser santos, separados do mundo. Não tires do mundo. Eu tenho para mim como inadmissível um crente salvo pedir para Deus tirar ele do mundo. Deixa que Deus vai te tirar no tempo certo, na hora certa. Mas enquanto Ele vida te der aqui, lembre de uma coisa: Deus tem um propósito para a sua vida aqui na terra. Crente não pede para sair deste mundo, e crente tem que buscar o propósito de Deus para com a sua vida aqui neste mundo. Se Deus permite você estar aqui, Ele tem um projeto, Ele tem um propósito, Ele quer te usar de alguma maneira ainda nesta terra. Por isso Jesus orou assim: não tires do mundo, só livra do mal. O santo, ele é livre do mal. Se ele quer continuar sendo santo, Deus livra ele do mal. Dos versículos 21 a 26, Jesus faz a oração pelos futuros crentes. É a oração que nós chamamos oração futurista. Ele está orando para que aqueles que estão no mundo viessem a crer. E eu louvo a Deus, porque no dia 11 de novembro de 1983, com os meus 23 anos de idade, essa oração me alcançou. Essa oração me alcançou. E hoje eu estou aqui como igreja do Senhor Jesus. Você está aqui como igreja do Senhor Jesus. Nós estamos aqui como igreja do Senhor Jesus Cristo. E aí ele diz assim: eu tenho transmitido a glória que tu tem me dado, para que eles sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e me amaste, como também amastes a mim. Nós estamos em um processo de aperfeiçoamento. Você era jambuzeiro bravo, mas Deus está trabalhando na sua e na minha vida. É como a madeira, a árvore que é derrubada lá na floresta, ela vem para a carpintaria de Deus, ali ela é trabalhada, ela é aperfeiçoada e se torna um belo móvel, tal qual essas cadeiras que nós estamos vendo. É porque Deus está aperfeiçoando as nossas vidas também. Ele está trabalhando, e diz a Bíblia, nós estudamos isso há semanas atrás, que Ele deu apóstolos, profetas, mestres, evangelistas, pastores e doutores, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos. E Jesus orou para que nós fôssemos aperfeiçoados em unidade, em propósito unânime, em propósito igual. Se eu disser aqui agora, vamos para Jesus, vamos para o céu, estamos prontos para subir agora, eu acredito que todos vão dizer amém. Pai, olha o final da oração de Jesus, versículo 24. Pai, a minha vontade é de que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória
que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. A morte de Jesus tem um propósito fundamental. Ele quer que eu, você, nós que estamos aqui, nós possamos ir para onde Ele está também junto ao Pai. Ele orou por isso, Ele pediu para que nós não nos perdêssemos, nós não extraviássemos, nós não saíssemos do caminho, nós não deixássemos a nossa cruz, mas Ele orou para que onde Ele estiver, e disse isso também no capítulo 14, nós também estivéssemos com Ele. Jesus foi preparar o lugar, esse lugar foi preparado para você, esse lugar foi preparado para mim. Quando nós entendemos o processo da santificação, quando nós entendemos o valor da unidade da igreja, nós estamos prontos para ir morar com Ele e com o Pai nas mansões celestiais. A glória que Deus conferiu a Jesus, e a glória que nós não podemos contemplar neste corpo humano, porque ele é debilitado, mas um dia nós vamos contemplar, e andarás e candaraias, nós vamos contemplar esta glória. João disse que assim como ele é, nós o veremos. Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Sabe por que você compreendeu? Sabe por que eu compreendi? Porque o Espírito Santo revelou a cada um de nós. Não somos melhor do que ninguém, não somos melhor do que o mundo, mas nós somos diferentes, nós não somos do mundo, porque o Espírito Santo revelou a nós a glória de Deus que espera aqueles que servem a Jesus fielmente aqui nesta terra. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Capítulo 5 de Romanos, versículo de número 5, por favor, ponha na tela. Romanos 5, versículo de número 5. O mesmo amor que Jesus prometeu é o amor que o apóstolo Paulo disse nesse capítulo. Se não está com dificuldade lá, vamos ler. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. A esperança não traz confusão. Nós temos convicção de quem estamos crendo. Temos convicção de a quem entregamos a nossa vida. Temos convicção que o amor de Deus está derramado em nossos corações. Ele não foi pingado, mas ele foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. E agora, conforme canta a mocidade, nós não somos daqui, nós vamos voltar para lá. Nós não somos daqui, nós vamos voltar para lá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Fique de pé nesta noite. Quem sabe há alguém que ainda não tem essa convicção.
não tem esta certeza, mas quer receber a esse Cristo nesta noite, para que o Espírito Santo possa produzir em você essa certeza, esta convicção, e assim você está pronto para um dia também estar indo para lá. Tem alguém nessa noite queira voltar para o Senhor Jesus? A alegria da igreja quando um pecador se arrepende dos seus pecados e retorna aos pés de Jesus. Não? Vamos orar. Querido Deus, Pai de amor, Espírito Santo, eu te agradeço pela tua palavra. Eu te agradeço, ó Pai, porque um dia o seu Filho Jesus, ó Pai, orou para que nós vivêssemos em unidade, em santificação, para que estivéssemos prontos, ó Deus, para um dia voltar para o lugar aonde é a nossa morada eterna. Deus, que a cada um dos teus servos que aqui estão nesta noite possam estar a cada dia com a convicção maior que o nosso lugar não é aqui, mas que vamos voltar para lá, em nome de Jesus. Amém.